sei se você sabe, irmãos, mas o livro de Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. É o profeta chamado de profeta evangélico. Isaías foi o homem da corte. Seu ministério foi muito longo. Ele profetizou durante o reinado de muitos reis. E ele é reconhecidamente o profeta que mais anunciou a vinda do Redentor 750 anos antes que Jesus Cristo pisou nessa terra. O que me encanta no livro de Isaías, apesar de ser um livro longo, ele tem 66 capítulos. É como Isaías descreve Jesus Cristo de uma forma que nem um dos 4 evangelistas descreveram. Por exemplo, o capítulo 55 de Isaías, ele descreve pormenores de Cristo que não existe em relato nenhum da Bíblia. Olhávamos para ele e nós não víamos formosura alguma. Olhávamos para ele e beleza nenhuma nós víamos nele. Isaías foi o único que conseguiu retratar algo da fisionomia de Cristo e do estado de humilhação de Cristo 750 anos antes desse fato acontecer. Isaías era um profeta. A palavra profeta significa boca de Deus. Era a forma de Deus se comunicar com seu povo através desses homens dotados do Espírito Santo. Isaías foi aquele homem que anunciou o Redentor. Vinde às águas, comprai e bebei dele todos de graça. Isaías foi aquele que diz que Jesus Cristo era um homem de dores, rejeitado. Isaías diz que quando nós olhávamos para ele, nós não fazíamos caso dele, era desprezado. Isaías, irmãos, foi aquele que anunciou o Redentor. E no capítulo 9, há um texto onde ele qualifica esse Redentor com alguns adjetivos maravilhosos. Mas o centro desse texto não é isso. Quero ler com os irmãos. Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja que esses 2 versos de Isaías destacam alguns atributos desse Redentor. Ele fala que ele será um maravilhoso conselheiro. Isaías fala que esse Redentor será um Deus forte. Ele ainda adjetiva esse Redentor como Pai da eternidade. E por fim, ele fala que ele será o Príncipe da Paz. Mas isto não é o centro dessa mensagem. Esses são adjetivos desse Redentor maravilhoso. Mas o centro da mensagem de Isaías, e que clama hoje aos ouvidos do nosso país e da igreja do Senhor Jesus, está no início do versículo 6 e no versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí está o ponto central. O governo está sobre os seus ombros. Tanto é verdade que o versículo 7 fala de novo sobre esse governo.
O versículo 7 mostra, primeiro, que esse governo será imenso, eterno. Esse governo será estabelecido para sempre, através da justiça e do juízo. Portanto, capítulo 9, versículos 6 e 7, apesar de adjetivos tão maravilhosos do nosso Redentor, esse texto fala sobre o seu reinado. O governo está sobre os seus ombros. O seu governo é firmado e estabelecido desde agora e para sempre. Isso significa, querido, que Deus estabeleceu um rei. O Evangelho de Mateus, quando anunciou a vinda de Jesus, é o Evangelho do rei. Jesus no Evangelho de Mateus é o rei. É por isso que só em Mateus é narrado a visita dos magos com os presentes. Por quê? Porque eles querem conhecer o rei. É por isso que no Evangelho de Mateus a ênfase é em José, não em Maria, porque José é da descendência de Davi e Jesus é o filho de Davi. Davi foi o grande rei de Israel, e Jesus, sendo esse rei, filho de Davi, essa profecia ecoou durante séculos e séculos, vindo de Isaías, porque o verso 7 diz que ele assentará no trono de Davi. E o Evangelho de Mateus, irmãos, relata isso de forma muito bela. Inclusive, se você pegar o Evangelho nas genealogias, lá no capítulo 1, ele já começa assim, quer ver? Jesus Cristo, filho de José, filho de Davi. Já no versículo 1, Mateus escreve o seu evangelho para mostrar aos judeus e a toda a cristandade, ao mundo inteiro, algo que hoje nós precisamos trazer de volta à memória. Nós temos um rei, o seu governo nunca terá fim, e ele está sentado no trono de Davi, e o seu reino é de justiça e de paz. Vivemos tempos, irmãos, onde as pessoas estão atabalhoadas, nervosas, ansiosas. Será que ele sobe a rampa ou não sobe? Será que esse é o governo que teremos ou não? O que será de nós? Eu estou desesperado, porque afinal de contas, o que será do nosso país? E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, estamos nos esquecendo de verdades primordiais e fundamentais da nossa fé. Não importa quem sobe ou quem não sobe a rampa, nós temos um Redentor que já se assentou no trono. Nós precisamos trazer de volta a memória e, acima de tudo, ao nosso comportamento e fé, a realidade por trás da nossa fé. Porque se a nossa fé não serve para momentos assim, como diz o Philip Yancey, ela não serve mais para nada. E quando eu vejo, irmãos, pessoas tão perturbadas, angustiadas, pessoas que muitas vezes se utilizam desse tipo de coisa para atacar umas às outras, para causar litígios, conflitos, confusões, por causa de reinos terrenos, nós precisamos trazer à nossa memória que reinos terrenos vêm e vão, mas o nosso Redentor, há 750 anos atrás, o profeta disse: o governo está sobre os seus ombros. Sabe o que significa isso, querido?
Enquanto nós estivermos aqui, nós enfrentaremos as agruras de bons governos e maus governos. A história da igreja é eivada de fatos, de governantes que perseguiram a igreja, mas também se tornaram amigos da igreja. E independente desses governantes, a igreja sempre avançou para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é de uma denominação, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e Ele diz que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O interessante, irmãos, que quando Jesus veio nesse mundo, Ele não tinha um estereótipo do rei. Eu acho que a Bíblia contém algumas narrativas que nos desafiam. Por exemplo, quando João Batista olhou para aquele jovem de 30 anos, e quando ele veio em direção a ele, sendo primo dele, 6 meses mais velho do que ele olhou para aquele homem e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio lá no Jordão ser batizado por João Batista sabia quem ele era. Tanto é verdade que João Batista olha para Jesus e diz assim: eu não posso te batizar, é você que precisa me batizar, eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. Mas Jesus olha para ele e diz: João, convém que se cumpra toda a justiça. E João Batista entendeu que na figura daquele homem estava o Redentor, o Cordeiro de Deus, aquele que Deus colocou o governo sobre as suas mãos. E a Bíblia diz que João Batista então acolhe Jesus e batiza Jesus. Mas João Batista foi preso. Por quem, pastor? Pelos maus governantes. Está vendo? Herodes, por causa de um litígio familiar, um homem vil, mesquinho, imoral, ele coloca João Batista no cárcere, porque ele queria possuir a mulher do seu irmão. E João Batista denuncia publicamente, dizendo: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Sabe o que Herodes faz? Manda prender João Batista. Tem muita gente com medo do governo. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho um pingo de medo. Eu tenho que temer a Deus. Porque governos maus e governos bons, enquanto o mundo for mundo, vai existir. Assim como existirá a gloriosa igreja de Jesus. Quando João Batista estava no cárcere, ele chamou um dos seus seguidores e diz assim: vá até ele e pergunte a ele se ele é aquele pelo qual nós esperávamos, ou se nós temos que esperar por outro. Não parece uma incoerência? Como é que quando Jesus aparece, ele aponta quem é Jesus, e agora no cárcere ele duvida? O que aconteceu com João Batista? Aonde está aquela fé que ele depositou no Cordeiro de Deus, apontando para todos aqueles que estavam com ele? Por que agora lá na prisão ele de repente duvida? O que aconteceu com João Batista? Simples. O reinado e o Messias que João esperava era um reinado e um Messias de poder,
de espada, aquele que tomaria o poder de Roma e se assentaria no trono de Moisés e governasse as pessoas através de um governo humano, através de um governo da força do braço e de poder. Mas quando ele está na prisão e vê aquele jovem nazareno, tão cândido, tão terno, tão amoroso, acolhendo as mulheres, sentando no colo as crianças, curando os paralíticos, ele pergunta: será que esse realmente será o rei? A resposta de Jesus é maravilhosa. Quando o mandante e o mandatário chegam perto de Jesus, Jesus fala assim: olha, volta lá e diz para João: os cegos veem, os pobres ouvem o evangelho, os coxos são curados, as pessoas são restauradas, os demônios são expulsos. Volta para lá e conta isso para João. Por quê, pastor? Porque a natureza do governo de Cristo é outra. Cristo não governa pela espada. Tome cuidado, meu irmão, para a luta que você infringe, você não se torne igual aos seus algozes, perpetuando o que eles fazem. O governo está sobre os seus ombros, mas por enquanto a natureza desse governo é o amor. Por isso que João Batista teve dúvida: será que esse é o rei? Esse mesmo. O governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus foi assunto aos céus, e eu termino, depois de 3 anos e meio de ministério, depois de fazer tantas coisas, ensinar tantas coisas, inspirar tantas pessoas, ele reúne os seus discípulos naquela paisagem belíssima do mar da Galileia, e ele leva os seus discípulos ao monte das bem-aventuranças, e ele reúne de novo os seus discípulos agora ressuscitado, e eles então se encontram de novo com ele depois de tudo que aconteceu. Jesus agora se reúne com ele naquela paisagem linda do mar da Galileia, e antes dele dar a ordem aos seus discípulos de irem por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, a gente se esquece do que Jesus diz para eles. A Bíblia diz que quando eles o viram, alguns o adoraram, outros duvidaram. Eu fico imaginando, irmãos, como é que um sujeito pode duvidar ainda depois de tanta coisa que viram? Mas Jesus olha para eles, irmãos, antes de dar a ordem de evangelização, e diz a eles algo que o profeta Isaías, nesse texto que lemos, disse há 750 anos atrás, quando ele fala: o menino se nos deu, um filho nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus repete isso lá no fim, só que ele repete de outra forma. Pastor, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que significa isso, igreja? Façam discípulos, preguem o evangelho. Cuidado para vocês não se esquecerem da sua missão e da sua natureza, e não misturarem as coisas. Agora, antes de vocês pregarem o evangelho e falar do amor de Deus, saibam de uma coisa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que significa isso? O governo está sobre os meus ombros. Eu sou o soberano rei. Eu governo sobre tudo e sobre todos. Portanto, meu querido, em dias de tanto nervosismo, onde pessoas estão aí tão inquietas,
Pessoas estão, talvez tão amedrontadas. Senhor, o que será de nós? Que tipo de governo teremos? Será que vai ser assim ou não vai ser assim? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Seja quem for, suba quem subir, desça quem descer, independente de pessoa, partidos, ideologias, nós já temos um rei. Esse rei está sentado no alto e sublime trono. O governo dele não tem fim. E o governo está sobre os seus ombros. Ele é o Senhor, soberano de toda a terra. E nesse Natal, com o nascimento desse rei, essa realidade tem que ter trazida de novo para a sua vida e para o seu coração. Portanto, meu querido, saiba que nós temos alguém assentado no trono. Isaías viu, capítulo 6 de Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Portanto, nesse Natal, querido, não fique tomado de inquietações. Não jogue o seu Natal fora por causa de políticas e governos humanos. Não perca a oportunidade de celebrar esse rei que, independente de quem se assenta em qualquer trono humano, já está sentado no trono divino e governa todas as coisas, disso entristecer você, disso causar litígio na sua família, disso impedir que você se assente à mesa da ceia de Natal com o seu irmão, com o seu parente, porque de repente, entende como é que é? Existe um diapasão errado no som político e ideológico. Saiba, querido, que independente de todo o governo humano, nós temos um governante no céu. E mais ainda, nós temos um governante dentro de nós. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que significa isso? Ele é o soberano de todos os reis da terra. A imagem que nós temos de Cristo no Apocalipse, eu termino, é muito linda. Os cavalos, né? Cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo verde. Mas antes de todos os cavalos, que significam essas circunstâncias dolorosas que o mundo enfrenta, fome, peste, guerra, antes de todos esses cavalos que vêm assolando a raça humana, anunciando e entrando como um grande vencedor, a visão do Apocalipse é o do cavalo branco. E em cima do cavalo branco, alguém com uma coroa. E esse cavaleiro, diz o Apocalipse, ele saiu vencendo e para vencer. E na sua coxa tem um nome. Qual é o nome? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso, querido? Você está tranquilo, amém? Nós temos um rei. Ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Não temas, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado do Senhor concedê-los o Redentor, para que ele possa reinar nos vossos corações, e o seu governo nunca mais terá fim. Que nesse Natal você celebre o Rei. Põe uma luzinha na sua casa. Põe uma árvore de Natal lá, meu filho. Para com essa bobagem de achar que crente não pode ter árvore de Natal. Ilumine a sua casa como nós iluminamos a IPVO. Compre um presente para sua esposa, meu filho. Tira esse escorpião
gangorra do seu bolso. Faz um agrado a essa mulher. Você, mulher, nesse Natal, ajeita o negócio. Põe um perfume especial. Compra um presente para esse marido, minha filha, que trabalha igual um cão para aguentar esse negócio todo. Compra um tender. Se não tem dinheiro para um peru, um chester. Põe uma farofa gostosa de banana. Faz um arroz com passas. É Natal, tem que ter passas. Abre um espumante daquele geladinho gostoso lá de Bento Gonçalves. Celebre. Dê um presente para o seu filho, meu filho. Pelo amor de Deus. Olha para esse menino que você só xinga. Ele, menino, é uma praga, não sei o quê. Dá um presente para esse moço. Compra uma camisa nova, pelo amor de Deus, para esse menino. Troca o tênis que está no pé dele, meu filho. Dê lá um negócio aprumado para esse menino. E na noite de Natal, acendam as luzes, celebrem a Cristo e amem uns aos outros. Porque essa é a natureza do reinado do Redentor. Cristo não vem com espada. Cristo vem com amor. E nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? A dica foi dada. Agora o negócio é com vocês. Tá bom? Vamos ficar em pé. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, maravilha! Temos um rei. Temos um rei. Guarde isso no seu coração.